Quero começar esse estudo falando uma frase que o fundador e presidente emérito das Portas Abertas escreveu um tempo atrás. Preste atenção, por favor. Na sociedade contemporânea, os cristãos querem experimentar 3 P's: poder, prazer e prosperidade. No livro de Atos, os cristãos também queriam experimentar 3 P's: petição, pregação e perseguição. Isso é para a gente refletir. O que nós, como os cristãos hoje, numa igreja brasileira, estamos buscando? E perseguição, eu estava pensando sobre perseguição. Os nossos irmãos na igreja perseguida, eles passam também igualmente por 3 tipos de perseguição. A perseguição alta, que é uma perseguição em nível lá em cima. A perseguição severa e a perseguição extrema. A gente consegue medir isso? Acho que está um pouco longe do nosso entendimento. Esses relatos aqui agora, eles são relatos de perseguição extrema. E pensando sobre essa palavra, eu fiquei pensando, falei, perseguição é uma palavra que está um pouco fora, talvez, do nosso dia a dia, né? Aí o que eu fiz? Tentei lembrar qual a última vez que eu usei essa palavra perseguição, no meu dia a dia, e eu realmente não consegui lembrar. Eu quero que você também faça aí por alguns segundos esse esforço. Qual foi a última vez que você utilizou no seu dia a dia, sem esse contexto de igreja perseguida, que você tenha lembrado assim, dessa palavra, que você tenha utilizado? Eu acho que também para você, né, é alguma dificuldade de lembrar, né? O que eu fiz? Fui na internet, lá, todo mundo sabe, lá no Google, lá, e joguei a palavra perseguição. Aí surgiram notícias lá que me apareceram. Olha só o que apareceu. Mulher morre após carro cair em rio durante perseguição policial em São Paulo. A próxima notícia é: roubo de carro, perseguição policial e acidente na Serra. E uma outra: assalto, sequestro e perseguição terminam com dupla presa em São Vicente. Então, assim, o que eu pude concluir com isso? A menos que você seja um policial, a palavra perseguição não faz parte do contexto do seu dia a dia. Ou, se você também é fã dos programas policiais do final de tarde da nossa TV brasileira. Se você gosta desse tipo de programa, você está mais habituado com essas palavras. E eu fui atrás dos sinônimos da definição dessa palavra perseguição. Preste atenção aqui nos sinônimos. Um dos significados dessa palavra significa ir ao encalço de algo ou alguém. E outras definições são as seguintes: intolerância, maus tratos, opressão, repressão, tirania, tormento,
vexação e violência. Esses são mais ou menos alguns sinônimos da palavra perseguição. São palavras que trazem um peso, uma angústia, desespero, algo que é habitual para essas irmãs que deram testemunho. Por quê? Pelo simples fato de crerem no Senhor. Isso está muito longe da gente. Intolerância, maus tratos, opressão, repressão, tirania, tormento, vexação são situações desagradáveis para qualquer ser humano. E esses adjetivos, todo esse contexto, por quê? Por causa da fé em Cristo Jesus. Tudo isso por causa da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E a pergunta é: será que a gente está preparado para qualquer coisa parecida com isso? Eu acho que não. Hoje a gente vai falar sobre um personagem bíblico emblemático, um homem que conheceu o mais duro golpe da perseguição, um homem que pagou com a própria vida o fato de ser um cristão, um seguidor de Cristo, um servo do Deus vivo. Aliás, esse homem, ele foi o primeiro membro da igreja a sofrer a perseguição no mais alto nível. Vou falar um pouco sobre a vida de Estevão, primeiro mártir da igreja. Estevão inaugurou uma onda de mortes pelo simples fato de crer no Senhor. Eu fiquei pensando um pouco sobre a vida de Estevão e pensei que a vida dele pode ser um retrato fiel da igreja perseguida dos nossos dias. Você não está hoje com a sua Bíblia, ou só estou vendo o Celso com a Bíblia? Esqueceram de pegar? Pode retirar aqui a Bíblia dele, por favor. Por favor. Pode retirar. Mais alguém com Bíblia? Levanta a mão. Vou ler para vocês. Não vai ter nem slide hoje, tá, irmão? Vai ter que prestar atenção. Se você dormir também, eu peço que o pessoal da portaria venha com uma água e jogar aí na sua cabeça. Amém? Amém? Não é perseguição. Vamos lá. Os textos são grandes, eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns versículos aqui. Então, vamos lá. Atos 6, verso 1 e 2. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. O que estava acontecendo? A igreja estava crescendo. A mensagem do Evangelho estava encontrando corações férteis para que ela pudesse crescer cada vez mais. Porém, o crescimento da igreja trouxe um problema com as viúvas que estavam sendo esquecidas na hora das refeições. E a gente sabe que viúva, né, vai lá para o final. E os irmãos ficaram preocupados. As viúvas eram minorias e elas precisavam ser assistidas pela igreja. E os irmãos
olha, a gente precisa contornar essa situação. Versículo 3 até o 5b, olha o que eles fizeram. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passemos a ele essa tarefa e nos dedicamos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Olha só as características pelas quais Estevão era conhecido: bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, homem cheio de fé. E mais uma vez ele enfatiza aqui: cheio do Espírito Santo. Olha as características desse homem. Quando você pensa na igreja perseguida, será que falta alguma dessas características para a igreja perseguida? Será que falta? Eu acredito que não. Esses irmãos precisam de tudo isso para testemunhar Jesus no meio da mais alta adversidade. O fato é que chama a atenção é que a igreja, desde cedo, precisa de pessoas com essas características. Desde cedo a igreja precisa. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E essa foi, naquele momento, e é hoje uma necessidade da igreja. Essas qualidades, elas são importantíssimas para a igreja do Senhor. E uma pergunta para nós: por quais características nós somos conhecidos? Cada um de nós, você individualmente. As pessoas lembram, as pessoas lembram de você, o que vem à mente delas? Isso não é um peso para você, meu irmão. Eu não quero que você calice com um peso. Pô, eu não tenho isso, mas se você não tem, o Senhor pode te dar cada uma dessas. E eu sei algumas coisas aí que as pessoas podem até dizer a meu respeito, misericórdia, né? Mas, amém. Então, seja lá qual for as características que veio à sua cabeça nesse momento, posso ser conhecido por isso ou por aquilo outro, não importa. O que importa é que você pode clamar ao Senhor, que através do seu Espírito Santo, Ele pode te dar cada uma dessas características. Ele pode te encher com o Espírito Santo dele, Ele pode te dar sabedoria e Ele pode fazer, igual o Walter falou, transbordar no Espírito Santo. Você tem alguma dúvida que os nossos irmãos da Índia e de outros países da igreja perseguida têm falta dessas características? Eles têm a ousadia para testemunhar Cristo diante das mais terríveis diversidades. Ainda que não é a nossa realidade hoje, a gente está pronto para isso, a gente precisa estar pronto para isso. A gente precisa estar pronto. E no momento que a gente está vivendo no país, a gente mesmo de pensar na falta de alimento, a falta de gasolina, ela já traz um transtorno, não só para cada um de nós aqui. Ou só de pensar na falta do alimento, isso já traz um desespero. E você imagina você ser cerceado disso pelo simples fato de você crer no Senhor. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E essas características, elas não eram exclusivas de Estevão. O texto continua falando que outros irmãos também tinham. Na parte B do versículo ele fala:
além de Felipe, Prócono, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Ou seja, mais irmãos tinham essa característica. Foi escolhido Estevão, talvez Estevão foi escolhido, olha, a gente precisa de alguém com sabedoria, bom testemunho, cheio do Espírito Santo, ó, Estevão, chama ele lá. Chama ele, mas também tem Timon, tem Nicanor, tem outros. Então era uma igreja que tinha isso. Continuando no versículo 6 até o 9, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um número de sacerdotes, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como as províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele lhes falava. Eu fico imaginando esses homens, olha, tira esse homem daqui, eu não suporto ouvir ele falar, tira ele daqui, eu não suporto. Olha, Estevão carregava isso com ele, fazia parte dele, essas características, ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele trazia consigo, e assim, a ponto de os líderes religiosos, eles não podiam suportar. Olha, não, eu não aguento esse homem. Eles não podiam, o texto fala que eles não podiam resistir à sabedoria. Que sabedoria é essa? A sabedoria dada pelo Espírito Santo. A sabedoria que você precisa, que você tem acesso, que você pode clamar ao Senhor, que lhe dá. As situações que você precisa de sabedoria, de como lidar, meu irmão, peça ao Senhor, que dá aos seus deliberadamente. O Senhor dá. Situações difíceis no seu dia a dia, na sua vida, clame ao Senhor, peça por isso. Não terceirize isso, sabe? Os irmãos podem orar uns pelos outros, mas você pode clamar por você mesmo. E hoje fica uma boa oportunidade para nós, como Igreja do Senhor, como Capela do Cavalo de São Vicente, orarmos pelos nossos irmãos da igreja perseguida, falando que o Senhor encha eles de sabedoria, para que eles possam, com sabedoria, testemunhar a Jesus. Que eles possam testemunhar, que a fé deles seja usada com sabedoria, de forma que mais e mais pessoas tenham acesso a esse Deus que nós conhecemos, o nosso Salvador. E até para testemunhar do Senhor, a gente precisa ter sabedoria, senão a gente vai se tornar aqueles crentes inconvenientes, que quer converter todo mundo na base, sei lá do que. Não é você, meu irmão, é o Senhor, sabe? Você com essas características, sabe, cheio do Espírito, com sabedoria do Senhor, o Senhor vai saber como te dar a oportunidade de testemunhar. Continuando no Atos 6, de 11 a 15. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus.
E com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para eles, todos estavam sentados no sinédrio, porém viram seu rosto, parecia o rosto de um anjo. Irmão, aqueles homens, eles continuaram não suportando a verdade a qual Estevão carregava consigo. E o que aconteceu? Os homens não suportaram a verdade e passaram a reproduzir mentiras a seu respeito. E a gente sabe que a verdade é difícil de ser transmitida, mas as mentiras, elas se reproduzem com uma velocidade assustadora. As mentiras, elas se reproduzem. Você fala, meu Deus. E assim, se você é usuário de rede social, vai um alerta aí para você. Irmão, fake news aí, que tem de crente aí, irmãos compartilhando fake news, não é brincadeira. Então, assim, você pelo menos leia até o final, porque o pessoal nem lê, já sai mandando tanta besteira. Meu Deus, é só um parênteses aí, que é o contexto do nosso dia a dia, né? A gente vê isso diariamente, falando, misericórdia, não acredito que estão falando isso, mas é mentira, tem um monte de mentira. E sim, se você assistir jornal também, por favor, você precisa ter um filtro para algumas coisas, porque isso requer sabedoria. Nos dias atuais, requer sabedoria. Voltando aqui, rapidinho. E uma coisa que a gente precisa é que cada um de nós, você aí, eu estou falando com você precisa ser um transmissor da verdade, um retransmissor da verdade, e que você não seja um meio pela qual a mentira vai ser produzida. Então, você precisa ser um transmissor da verdade, a verdade da palavra, sabe, a verdade de Cristo, a verdade do Senhor, sabe, que as mentiras não encontrem em você, pessoalmente, um lago onde ela possa ser represada, ou a mentira não encontre em você uma célula de fácil reprodução, né, Bebe? Sabe, que você seja um transmissor da verdade, não seja um reprodutor da mentira. E essas mentiras que o texto diz, elas atingiram a outros, elas atingiram, no verso 11 fala que eles atingiram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Ou seja, estava se reproduzindo a uma velocidade. E assim, os irmãos da igreja perseguida, eles também sofrem com isso. Eles são acusados, a mesma situação que aconteceu com Estevão acontece diariamente com os nossos irmãos da igreja perseguida. São acusados injustamente, mentiras sem fundamento, acusações indevidas, informações distorcidas. Isso tudo eles sofrem diariamente, assim como Estevão sofreu. Eles sofrem diariamente com isso. A gente precisa orar por esses irmãos. A gente precisa manter esses irmãos em oração. Dando um pulo já para o capítulo
o capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, um sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: meu irmão, eu tenho um tempo aqui, eu não vou ter condições de ler esses 60 versículos do capítulo 7, que se eu continuar aqui, a Gabi aperta um botão ali, eu sou ejetado daqui. Mas eu vou deixar uma lição para você fazer em casa. Todo mundo fala que a gente veio para a igreja aprender. Amém? Amém? Então você vai aprender em casa. Faz de conta que sou o tio do Ministério Infantil agora e vai deixar uma lição para você. Você vai ler na sua casa o capítulo 7 de Atos inteiro. Eu vou ler só o final. Mas você vai ler esse capítulo em casa. E no próximo domingo vai ter alguém ali na porta perguntando se você leu ou não. Senão você não entra. O que acontece? O sumo sacerdote, perguntando a Estevão, ele começou a falar coisas preciosas da história de Israel, da história do povo, sabe? Ele respondeu ao sumo sacerdote com toda a verdade que estava dentro dele, cheio de verdade. Ele começa falando como Deus escolheu Abraão, ele falou como Deus tirou ele lá de Ur dos Caldeus, falou da aliança, falou dos patriarcas, falou de José, falou de Moisés, falou da desobediência do povo, falou que o povo desobedeceu, se entregou à adoração aos outros deuses, falou de Davi, falou de Salomão. Isso tudo, uma simples pergunta: são verdadeiras essas acusações? Ele simplesmente despejou toda a verdade que ele tinha ali para aquele sumo sacerdote. E esse relato é fantástico, e você vai ler na sua casa. Amém? Amém. Essas mentiras foram respondidas com verdade, e é assim que cada um de nós devemos responder. Que a verdade nunca falte nos nossos lábios, pois essas são características de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. A igreja perseguida, ela sofre por carregar a verdade do Evangelho. Ela sofre por carregar o amor de Cristo. E eles também sofrem perseguição das autoridades e dos líderes religiosos, pois esses líderes também não suportam a verdade que esses irmãos trazem. Os irmãos da Índia, do Iraque, do Irã, do Afeganistão, e até para minha surpresa, os irmãos aqui do lado, da Colômbia, sofrem perseguição. Eu não esperava que os irmãos da Colômbia tivessem na lista de países que sofrem perseguição. Talvez não seja uma perseguição extrema, severa, mas eles sofrem perseguição aqui do nosso lado. E nós, como igreja brasileira, devemos carregar essa verdade com a gente. Essa verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, igual o Walter falou, sabe? Não perca a oportunidade de testemunhar Jesus diariamente, sabe? Isso transforma a vida, isso transforma famílias, isso transforma pessoas, tem festa no céu, e você pode ser parte disso. Você pode ser parte disso. Que nós, como igreja brasileira, desejamos a verdade, que a gente possa desejar a eternidade, e não o anseio pela prosperidade, como a gente falou lá, que está na moda. Que o Senhor não permita que a gente caia
nesse embaraço, nessa mentira, Pai. Tem um louvor que até lembrei agora, né? Deus, mais antigo, né? Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar, viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. É verdade isso. Só que talvez não seja nesse reino aqui hoje. Não seja nesse reino aqui hoje. Nenhum problema você ser uma pessoa bem-sucedida. Não é isso que a gente está falando. Mas esse triunfo vai ser na glória eterna, meu irmão. Vai ser na glória eterna. Aqui a gente vai passar perrengue. Dando um salto lá para o final do capítulo 7, dos versículos 54 a 60, que você também vai ler em casa. Eu só vou ler aqui só para você ver o final, como é que é. Ouvindo todas essas verdades que Estevão falou, ouvindo isso, ficaram furiosos. Olha só, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Partiu todo mundo para cima dele. Todo mundo para cima dele. Partindo, gritando bem alto, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Saulo aqui é um capítulo à parte. Nós estamos falando de Estevão. Olha o que esse homem... Primeiro, os líderes religiosos ficaram enlouquecidos. Mais ainda, eles ficaram furiosos. Foram todos para cima dele. E olha só o que o versículo fala: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão permanecia, igual a gente fala, na dele, de boa. Qual era a dele? Cheio do Espírito. Ele continuava na dele. No mais alto grau de diversidade. Às vezes a gente está no meio do caos e a gente, Senhor, tem alguns irmãos até que falam: não aguentei, fiquei na carne. Bom, não, Estevão, na iminência da sua morte, ele permanecia cheio do Espírito. Eu tenho certeza que você não passou por nenhuma situação parecida para você, não vai morrer até... Não justifica nada. Nada justifica. A gente precisa estar cheio do Espírito. Peça ao Senhor, clame ao Senhor que te encha com esse Espírito Santo. Seja lá qual for a situação que você for enfrentar. Olha só, no 58 fala que eles arrastaram ele para fora da cidade, apedrejaram. E estava lá Saulo, um dos maiores perseguidores da igreja. Muito em breve se tornaria um dos maiores perseguidos. Saulo naquele momento estava ali, apedreja mesmo. Que contraste, né? Deus faz umas coisas assim que a gente... Amém, Senhor. Vamos lá. Atos 8, 1 e 3. E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação.
Saulo, por sua vez, detestava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançavam na prisão. Olha o que Saulo fazia. E o que a morte de Estevão, ela desencadeou. A gente viu recentemente, estudando lá um pouco da história da igreja, o Estevão, ele foi o primeiro que morreu. Depois, o pessoal fala, Portas Abertas, que as perseguições, elas são como as ondas do mar. Elas vêm forte, arrastam, e daqui a pouco você acha que está tudo calmo, vem uma outra sequência. A história da igreja toda foi assim. Estevão, ele foi só o primeiro. A partir daí começaram coisas pesadas mesmo, que seria importante você ter conhecimento sobre isso também. E qual foi o resultado dessa perseguição? A expansão do reino de Deus, a expansão do Evangelho. A morte de Estevão aumentou ainda mais o amor dos irmãos por Cristo. E essa mensagem, a mensagem da cruz, foi expandida. Eu quero finalizar falando o seguinte: que a verdade de Cristo não falte nos nossos lábios. Que o Senhor nos ajude a estar cheio do Espírito. Que a gente possa manter os nossos irmãos em constante oração. Não só hoje. Não só hoje no domingo da igreja perseguida. E você vai lembrar deles só no próximo ano. Não, vamos mudar essa realidade. Nós como igreja. Nós. Você individualmente. Nós como igreja Capela do Calvário de São Vicente. Que a gente possa separar períodos para orar. Ainda que se você não tem como contribuir, ore. A sua oração, eu garanto que essas irmãs aqui, que a gente ouviu o testemunho, a sua oração por elas vai fazer diferença, vai fortalecer elas, eu tenho certeza disso. Que a gente possa pedir ao Senhor para buscar as qualidades de Estevão, que a gente possa pedir pelos nossos irmãos da igreja perseguida, para que a gente possa ser cheio do Espírito, ter ousadia para testemunhar, e que a verdade do Senhor esteja sempre nos nossos lábios, independente das consequências que podemos sofrer pelo simples fato de falar a verdade. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti, Senhor,